Olha aqui, pessoal, interessante. Em Evangelho de João 26, 27. O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, serei em todo lugar. Ou nós somos testemunhas de Jesus, ou nós favorecemos a mentira, o mal. Quem negar Jesus, negará o Reino do Céu. Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunha de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunha dele diante de Deus, dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o homem será perdoado, mas quem blasfemiar contra o Espírito não será perdoado. Quando vós conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que devereis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entendeu? Quando eu mudei de vida, quando eu estava na bebida, depressão, eu queria sair daquilo. Foi através da oração, meditação. Espírito Santo me deu o desejo sincero de pedir perdão, perdoar e viver uma vida honesta. Mas o mundo diz assim: Lédio, muito bom essa vida que está levando, mas não fala nada, só vive. Muito bem, vamos viver. Só que eu comecei a perceber que havia muito... O pessoal fazia um fofoca de mim, não é só de mim. Estava num grupinho assim, 4, 5, dali a pouco um ia embora, começavam a falar mal daquele. Cara, só fofoca, cara. Tal. Por que isso? Isso me dava uma dor, uma sensação, uma coisa que estava errado e eu tomava remédio para acalmar aquela dor. Até eu clarear e parar, começar a ouvir o que Jesus disse e ser testemunha dele. Aí eu fui lá ver por que o pessoal faz fofoca. Jesus Cristo diz: aquilo que entra pela boca vai para o estômago, não te fará mal ao espírito, vai para o esgoto e vai embora. Mas aquilo que sai da tua boca é o que tem no teu coração, a língua fala. E eu comecei a observar, são egoístas que praticam o mal, não assumem pecar, ficam com o pecado no coração e começa a acusar os outros daquilo que eles fazem. Desmoralizar os honestos para se elevar diante dos homens, querer ser Deus, querer ser dono da verdade. E daí eu vou a outra parte do Evangelho que diz assim, nosso poder supremo: se teu irmão pecar, você deve falar. Se ele não aceitar, pega 2 ou 3 pessoas e fala. Se assim ele mesmo não aceitar, você precisa falar para a comunidade. Se assim mesmo ele não aceitar, deve ser considerado um pagão. Agora, se o irmão pecar e eu não avisar, ele morre. E eu terei que prestar conta para Deus. Aí eu comecei a falar a verdade. Cara, eliminei o remédio. Não preciso mais. Tenho uma paz interior, tranquilo. Aprendi a sentir a presença de Deus. Aprendi a ouvir o sentimento de Deus, a obedecer.
que Deus quer na minha vida e transmita a mensagem. Comecei a morrer para esse mundo, Jesus Cristo. Se você quer seguir-me, segue-me. Precisa morrer para esse mundo. Aí que eu fui entender. Antes de falar, eu já sabia, mas não sabia que era tudo. Que eu passei a ser odiado por pessoas egoístas, sem eu fazer nada de mal para eles. Por quê? Por causa da verdade, por causa de Cristo. Porque eu assumi, comecei a ser testemunha de Cristo. E o Satanás não quer isso. O Satanás quer todo mundo no inferno. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar apoiando os falsos. Vamos continuar apoiando os mentirosos. Ou nós vamos buscar a conversão, limpar o coração, buscar a verdade no coração e ser testemunha de Jesus Cristo e apoiar a verdade. Tudo decisão nossa. Jesus Cristo diz: aquele que me negar perante o homem, eu negarei perante os anjos de Deus. Se eu negar a verdade aqui, eu vou ser negado no reino do céu. Não terei reino do céu. Se eu ser testemunha de Deus aqui, eu vou ser testemunha. Se terei o reino do céu, serei apresentado perante Deus. Pelos dois. Se eu falar a verdade contra o homem, como eu estou falando hoje, eu serei perdoado. Mas esse que blasfemear contra o Espírito, esses, por exemplo, que estão falando mal de mim, inventando fofoca de mim, para me desmoralizar, para matar o meu caráter, não serão perdoados por Deus. E tudo que eu falo, Jesus Cristo diz ali, diante das sinagogas, não se preocupe o que dizer, o Espírito Santo, que lhe ensinará as palavras que deveria dizer. Tudo que eu falo através do Espírito Santo, através de Deus, como testemunha de Jesus, para que cada um procure o que quer da sua vida. Eu sei dizer que ressurreição existe. Cientistas mesmo dizem que Jesus Cristo veio, morreu por aquele que ele foi de corpo e tudo ao céu. Segundo os cientistas, e está na Bíblia, Maria também foi. Não que seja por causa da religião, mas porque ela foi um exemplo de vida para Deus, mostrando que se nós obedecer à vontade de Deus, nós herdaremos o reino de Deus. Verdade. E ela diz: acredite nele, ele fala a verdade. Eu acreditei, botei em prática e estou sentindo aquela coisa maravilhosa no coração. E é isso que eu desejo a todos. Obrigado a todos, mas que Deus abençoe cada um de vocês.